Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo veremos a resolução de um exercício em JavaScript. Esse exercício refere-se à calculadora de peso em planetas. Vamos lá para o enunciado. O enunciado tem o título Calculadora de peso em planetas. Quer pesar menos? Simples, mude para o outro planeta e a gente vai ver o porquê. Então, crie um script para calcular o peso de uma pessoa em um dos 6 diferentes planetas pré-cadastrados, que são esses: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, sendo que cada planeta tem um nome e também tem um ID aqui apresentado na primeira coluna, e na segunda coluna tem a gravidade relativa em cada planeta, ok? Então o script deve receber o nome e peso do usuário na Terra, o código ou nome do planeta desejado, conforme a tabela, e exibir na mesma página, ou seja, lá embaixo, o peso do usuário no respectivo planeta de destino, acompanhado pelo nome da pessoa e respectivo planeta. Então tem que substituir esse texto fulano, colocar aqui o nome do planeta de destino e aqui no amarelo, nesse card, colocar o peso da pessoa no planeta de destino. Tá? O peso em outro planeta é calculado simplesmente multiplicando o peso da pessoa na Terra pela gravidade relativa no planeta desejado. Então, se a pessoa tem 100 quilos vezes 0,37, por exemplo, que é a gravidade relativa em Mercúrio, vai dar ali 37, que seria o peso dessa pessoa naquele planeta. Logo abaixo tem algumas exigências. Cada planeta precisa ser representado por um objeto via função construtora, contendo os atributos de identificação, a gravidade relativa e nome do planeta. Ok? E os objetos planetas precisam ser criados e armazenados em um vetor. Também é preciso criar objeto pessoa via forma literal. Então não é usar função construtora, nem classes do ES6, usar o objeto de forma literal, contendo os atributos nome, peso, referência ao objeto do planeta escolhido e peso no planeta escolhido. E a fórmula matemática para cálculo deve ser implementada como um método na classe planeta, e é preciso definir uma função anônima que tenha apenas um parâmetro para buscar o objeto planeta no vetor de planetas pelo código ou nome, e a própria função precisa determinar se é código ou nome, tá? Usando ali o SNAN. E o peso da pessoa no planeta especificado precisa ser apresentado concatenando com o pós-fixo kg de quilos e também duas casas decimais formatado com vírgula. Então vamos para a demonstração, clicando aqui em calcular, pede o nome do usuário, temos aqui o nome, peso no planeta, vamos colocar 100, ok, vamos escolher o planeta 1, pronto, Rony, seu peso no planeta Mercúrio, 37 quilos. Vamos para o VS Code ver como esse exercício foi implementado. Ele está aqui na pasta questão 2 dentro de app, aonde já temos aqui o planeta JS com a função construtora do planeta, que tem o atributo ID, né, o nome, a gravidade, e o método calcula peso, que basicamente vai fazer ali, vai pegar o peso da pessoa na Terra e vai multiplicar pela gravidade relativa no planeta de destino, que foi passado ali como argumento ao construtor. No HTML não tem nada demais, apenas as importações dos arquivos CSS, né? Temos aqui também um style inline do CSS, a importação dinâmica do rodapé e do cabeçalho, por isso que o jQuery, né, e o Materialize foram incluídos no head, ao invés de serem colocados antes do fechamento do bag. E antes do fechamento do bag temos apenas o planeta JS e o questão 2JS. Esta ordem é importante, uma vez que o questão 2JS faz uso do planeta JS. Então no questão 2JS temos o método calcula, que certamente ele é chamado ali no questão 2.html, nesse caso de forma inline, não está trabalhando com formulário neste HTML, algo bem simples. Então aquele método calcula é chamado. Aqui temos uma função anônima, né, busca planeta, onde ele recebe o ID ou então o nome do planeta e verifica via SNAN
né, se é palavra ou é número, então faz a busca no planeta ou por nome ou por ID, então retorna. Então uma busca no vetor. Temos o vetor global de planetas aqui, como conste, uma vez que são incluídos valores dentro desse vetor, mas o endereço do vetor não é alterado, por isso que ele é conste. E já são cadastrados aqui os 6 planetas, né, usando o operador new para instanciar os planetas a serem inseridos via push no final do vetor planetas. Então, com isso, foi declarado o vetor e já foi inicializado via push, não foi inicializado diretamente aqui na inicialização, tá? Não tem problema. Então, temos o vetor de planetas, foi usado aqui o prompt para pegar o nome do usuário, peso do usuário, o código ou o nome do planeta desejado. Então, temos essas informações também. Na sequência, foi usado a estrutura de um objeto literal para ter um objeto pessoa, conforme foi pedido no enunciado. Tá? Então não se usa, nesse caso, função construtora. A intenção aqui é ter apenas um objeto, fazer uso dele e não gerar uma quantidade X de outros objetos. Ter apenas um. Então, para esse propósito, o objeto literal é válido. Então ele já foi até inicializado com o nome lido no prompt, o peso de origem já foi inicializado com o valor da variável peso na Terra, o planeta está nulo e o peso de destino está nulo. Tá? Então aqui ele fez a chamada da função busca planeta, declarada lá em cima, passando o ID ou o nome do planeta, e com isso, usando o objeto literal, pessoa, ponto planeta, ele alimenta ou atribui um valor para este atributo planeta, que agora também passa a estar preenchido. Apenas o peso do destino que está nulo. Mas logo ele é preenchido uma vez que é feito pessoa, ponto planeta, que agora esse planeta está referenciando um desses planetas aqui, desses objetos da classe planeta, ok? Então pessoa, ponto planeta, suponhamos que seja Mercúrio, ponto calcula peso, tá? Dá 2 cliques aqui para fixar, sendo que o calcula peso é um método da classe planeta, ok? Então ele passa o peso da pessoa na Terra e recebe o peso no destino, e com isso o peso de destino já é preenchido também, tá? Então pessoa, peso de destino recebe o valor retornado por aquele método. E com isso, ele usa o query selector para fazer uma busca no DOM por um ID ali, né? O ID pessoa, ID planeta, ID peso. Então a gente vai ver aqui no HTML o que seria o ID pessoa, então vai substituir ali a palavra fulano, vai substituir o X ali, né, pelo nome do planeta, e o peso vai ser colocado aqui no lugar desse 0, né? Então, voltando aqui ao nosso código, isso é feito usando text content, não é usado inner HTML, porque a gente quer realmente colocar texto, não vai colocar nenhuma tag HTML a ser interpretada pelo navegador, apenas texto simples. Então, ali é colocado o nome da pessoa, no lugar do fulano, o nome do planeta, né, no lugar ali da palavra, da letra X que aparece lá no HTML, e o peso ele é formatado. Então foi definido aqui uma função, formata peso, que ele coloca apenas 2 casas decimais após a vírgula e concatena com o kg de quilo e usa o replace para substituir o ponto, que é do float, né, pela vírgula. Então isso é retornado no formata peso, o formata peso é chamado, passa o peso de destino e é retornado aqui o peso formatado, e esse peso formatado é incluído dentro daquele card amarelo que é identificado pelo hashtag peso, né, que é o ID peso daquele card amarelo que aparece no HTML. Tá? Então basicamente é isso, tem aqui então uma classe, um objeto literal e depois, né, as instanciações e os processamentos conforme solicitado no enunciado. Então é isso, pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.